as angústias, né? Daí, por exemplo, o Tomás nunca foi um menino que ficou no banco, né? Então, assim, ele foi sofrer isso lá pra frente, que eu acho que também não é a melhor coisa, mas enquanto ele esteve, o tempo que ele ficou no Coxa, ele era um menino, teve problemas com o treinador? Ele teve várias questões lá dentro, só que eu enxergo, eu tô falando do pai dele também, tá? A gente enxerga a vida deles como qualquer outra parte que pode acontecer, né? Então, assim, era sempre perguntando como que... o técnico não gosta de mim, mas o que aconteceu? Então, várias coisas que surgiam, eu sempre levava para o Tomás pensar o que estava acontecendo e se não era algum comportamento dele também, né? Porque isso é uma outra coisa que eu vejo que vários pais, e não botando defeito aqui, né? Porque eu também posso ter feito em algum momento isso, eu acho que fiz, mas alguns pais, às vezes, eles acham que a culpa é do clube, que a culpa é do técnico, que a culpa é do gestor, que a culpa é de não sei quem, e nunca do menino, né? Que também pode estar cansado, que pode não estar motivado naquele momento, que tem a questão da adolescência, né? Que a gente sabe, para qualquer pessoa é assim. Por que para eles não vai ser, né? É difícil. A adolescência é uma fase complicada para todo mundo, então para eles também. E eles precisam cumprir hora, precisam ter o compromisso, precisam comer direito, precisam várias questõezinhas lá que também é complicado nesse momento. Então, eu acho que o nosso papel, sim, é sempre dar suporte, né? As nossas angústias, elas não têm que ser divididas com eles, muitas vezes. Então, eu vejo também que, às vezes, colocar muito peso neles faz com que a carreira também não vá para frente, sabe? Então, eu vejo também muitos pais, assim, colocando uma responsabilidade de que eles têm que dar muito certo naquilo. E por vários motivos. Uns porque precisam, né? A gente pensa na questão financeira, de ter que o filho tenha dinheiro, e a gente está falando, às vezes, de pais que precisam que os filhos se deem bem, tá? Também não estou julgando aqui, porque eu acho que a gente sabe que, se for preciso, a gente tem que fazer pelos pais. Eu faria, por exemplo, né? Mas tem os que os pais querem que dê certo e que seja muito. Então, a gente precisa cuidar com isso também, né? Então, eu acho que eles já estão na pressão. Então, a gente precisa cuidar o que a gente vai orientar. A gente precisa cuidar... isso é muito difícil, que é ter o timing certo para as coisas, né? Então, isso era uma coisa que me angustiava demais da conta. Era porque eu não podia falar muito para ele. Tinha horas que eu tinha que puxar. O Tomás é do tipo que eu precisava puxar para tudo. Ele não era um menino que eu precisava empurrar. Então, isso também é difícil, porque ele se aventurava, ele fazia, ele era um adolescente também. Então, assim, foi uma fase, eu não vou dizer complicada, porque o Tomás também foi o primeiro filho que eu tive, o primeiro que passou pela adolescência, né? Mas eu também fui adolescente, então eu ficava pensando assim, ele não pode fazer determinadas coisas, mas eu também tenho coisas que eu não posso, né? Então, era uma crise, né? A gente vive numa crise. Mãe vive em crise. Então, eu tentava me aconselhar. Com quem que eu me aconselhava, né? A gente tem que se aconselhar com quem deu certo. Então, é uma outra dica que eu dou. Então, eu ia na tia Rose, que acompanhava todos os atletas. Então, ela tinha o histórico, sabia como funcionava. Eu conversava com mães que já tinham filhos lá na frente e que os filhos estavam bem. Eu conversava com outras pessoas, até então a gente não tinha também empresário, né? Então, eu conversava com quem pudesse me dar suporte, né? E eu acho que até a adolescência dele foi isso, né? E depois que a gente teve contato daí com o empresário. Mas o que eu posso falar até esse pedaço, era que a gente precisa ter coerência nas coisas, a gente precisa ter tranquilidade, a gente precisa ter calma, a gente precisa ser o suporte deles mesmo. A gente tem que também não achar que eles são... Eu vou falar o Neymar aqui, só para a gente dar um exemplo, o melhor jogador, né? Eles têm que ter respeito onde eles estão, eles precisam respeitar a técnica. Eu vejo hoje também, assim, muito desrespeito com quem é autoridade. A gente precisa, os pais precisam ter respeito e os filhos também, porque eles não estão sendo humilhados, né? Pode acontecer? Pode, mas a gente precisa sempre observar as coisas que acontecem. Então, eu conversava muito com o Tomás em relação a isso, né?